edificação, o crescimento da igreja, o crescimento espiritual dos nossos familiares, tá bom? Amém, pessoal? Amém. Então, hoje, o tema que nós vamos falar, o Senhor derramará o seu Espírito sobre nós. O Senhor derramará o seu Espírito sobre nós. Agora eu pergunto a você, você acredita nisso? Sim. Sim ou não? Sim. Então, para que o Senhor derrame o seu Espírito sobre nós, sobre cada um de nós, é preciso que nós abramos o nosso coração para receber esse derramamento do Espírito Santo. O Dinei já disse meu nome, né? Alguns talvez, tem alguém aqui que não me conhece? Você que não, nunca me viu na vida? Tá bom. Que legal, gente. Tá vendo, gente? Ó, tem gente nova aqui. Você não conhece não, né? Então, pessoal, hoje nós vamos escutar a palavra de Deus que está no livro do profeta Joel, capítulo 3, versículos de 1 a 5. O Senhor nos trouxe aqui para que nós pudéssemos e possamos escutar esta palavra que Ele vai dirigir para nós aqui. E como eu disse, nós estamos numa reunião de irmãos, encontro de irmãos, de filhos de Deus. Página 1229, para quem tem a Bíblia Ave Maria. Até que vocês vão achando aí água. Aqui. Vou tomar um pouco de água. Vamos colocar ali. Joel 3, 1 a 5. Página 1229. Quem achou diz amém? Amém. Então vamos ler juntos. Depois disso, acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Quem está vivo aí, levanta a mão, gente. Opa, está vivo? Você também está? Está vivo? Quem está vivo, levanta a mão. Então tá bom. Então fala assim comigo: o Senhor derramará sobre mim o seu Espírito. Porque ele fala aqui: derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Você está vivo, então derramará sobre você, sobre os vossos filhos, sobre vossas filhas, que profetizarão. Vossos anciãos, os velhinhos, terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e as escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhão de fumo. O sol converter-se-á em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte Sião e Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, irmãos, esta passagem, ela se dá após o exílio de Judá. E então o profeta Joel anuncia a intervenção divina após uma praga devoradora de gafanhotos que destruiu tudo, né? Então Deus usou do profeta para anunciar, para mostrar que ele iria fazer algo novo sobre aquele povo. Então Deus promete sorte, promete dias melhores para aquele povo e sobre também todos nós, porque hoje
gafanhotos do mundo estão assim hoje para devorar a nossa vida, não é mesmo? Quantas coisas acontecem na nossa vida, quantas coisas acontecem nos nossos familiares, quantas coisas acontecem ao nosso redor, que deixam-nos sofrendo, que deixam-nos tristes, que nos faz entrar em depressão muitas vezes. Estou certo ou errado? Não é? Esses são os gafanhotos do mundo, os gafanhotos que roíam as folhas das plantas, as plantações eram devoradas por aquele monte de gafanhotos. Era uma nuvem, de gafanhotos que vinha e comia aquilo, devorava no instantinho. Talvez você já tenha até visto em alguma filmagem, até mesmo em algum filme de ficção que mostrava isso, mas isso aconteceu. Então, Deus promete a sorte do seu povo, trazendo restauração após o período de dificuldade. E esse texto que nós acabamos de ouvir, também ele foi usado por São Pedro no dia de Pentecostes. Ele disse, lá em Atos 2, ele falou para ele: depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo, vossos filhos e filhas profetizarão. Então, irmãos, o Espírito do Senhor era um dom que era somente concedido unicamente aos profetas. Então não era dado para todo mundo. O Espírito Santo era colocado em alguém que iria ser o porta-voz de Deus, alguém especial, escolhido pelo próprio Deus. Então ele disse, a partir daquele momento, ele disse que ele derramaria o seu Espírito sobre todo ser vivo, sobre cada um de nós, como dizemos que nós estamos vivos aqui. Então é promessa de Deus derramar o Espírito Santo. E por quê? Ontem mesmo, quem estava lá embaixo ontem na festinha lá? Quase todo mundo aqui estava lá, Então eu disse que o Espírito Santo, ele é o sopro de Deus, é a vida de Deus que mora dentro de nós. Esse sopro, na tradução lá do hebraico, ele não é a mesma coisa que o sopro qualquer. Aquela forma de pronúncia desse verbo, soprar, que ele fez lá, somente foi usado 2 vezes em toda a Bíblia. A primeira vez foi quando Deus criou o homem, criou Adão, e soprou as suas narinas e ele passou a viver. Amém? Então Deus fez o homem do barro e ali soprou nas narinas dele e ele viveu. E depois a outra vez foi no dia da ressurreição, quando Jesus ele se encontrou, depois que ele apareceu para Maria Madalena, e depois apareceu também para os discípulos de Emaús, e aí Jesus foi se encontrar com os outros 11 que estavam lá reunidos numa sala, com medo, temerosos, porque o resto deles tinha sido morto, e eles estavam lá temerosos, escondidos, podemos dizer. E Jesus entrou pela parede, sem a porta estar aberta, e ele chegou lá e disse para eles o quê? A paz esteja convosco. E ele disse mais outra coisa: receba o Espírito Santo. E ele soprou, ele não foi um sopro, até nas traduções fala que soprou sobre, mas nos estudos profundamente ele fala que soprou dentro deles o Espírito Santo. Soprou. Como sentimento, como quando a gente faz respiração na boca, sopra para poder inflar ele, o pulmão da pessoa. E ali a pessoa então começa a respirar, tipo assim, tinha morrido e voltou à vida. E assim, aqueles apóstolos que estavam ali, mortos de medo, eles reviveram através do sopro do Espírito. Jesus soprou neles, encheu o peito deles do Espírito Santo. E eles então passaram a viver a vida nova e transmitiram essa vida para todos nós. Nós estamos aqui hoje, os bispos hoje são apóstolos
somos sucessores dos apóstolos, e é eles que derramam na nossa crisma, eles que ungem-nos com o óleo santo e também reafirmam esse derramamento do Espírito Santo em nossa vida. Então, todos vocês, eu, todos nós, temos dentro de nós o Espírito Santo, o sopro da vida de Deus está dentro de nós, mas é preciso que a gente possa deixar não é nós termos o Espírito Santo e deixarmos ele guardadinho. Igual a pessoa compra uma joia e aí deixa. Hoje não se pode muito andar com joia, porque senão o pessoal o pessoal vai lá e então a pessoa compra a joia bonita, mas ela não pode usar. Aí ela deixa guardadinha lá, dentro do guarda-roupa, não sei aonde. E a gente faz muitas vezes isso. A gente tem essa preciosidade, o próprio Deus dentro de nós, e nós deixamos esse escondidinho quietinho ali, né? Ninguém vai roubar, você pode usar, né? Pode deixar o Senhor mover isso. E é preciso isso, porque, como o Senhor disse, que Ele faria com que os nossos filhos profetizassem, serão profetas, falarão em nome do Senhor, mas é preciso que nós transmitamos a eles, como os apóstolos transmitiram a nós transmitamos aos nossos filhos o Espírito Santo. Amém, gente? Transmitir aos nossos filhos a graça, o poder, a unção do Espírito Santo. Os anciãos, os idosos terão sonhos. A gente vê um monte de velho desanimado, não é? Reclamando de dor no joelho, dor na coluna, dor no pé, dor na cacuda, dor em tudo quanto é lugar. E o Espírito Santo, ele vem para dar sonho às pessoas, sonhar de viver melhores. Quem tem o Espírito Santo não fica reclamando, resmungando. Então, o Senhor dá o seu Espírito Santo para os anciãos que terão sonhos, que vislumbrarão novos tempos, tempo de graça. Os jovens terão visões, buscarão ser instrumentos, testemunhas, trabalhadores, servos do Senhor. Não um monte de jovem Nutella que tem por aí, não um monte de jovem que só pensa em rede social, mas de jovem que vive a palavra de Deus, que seja segundo a palavra de Deus. Não é? É assim. O Espírito Santo quer fazer novas todas as coisas, e Ele pode fazer, porque Ele tem o poder para tudo, basta que nós permitamos. Sim ou não? Nossas famílias serão novas, nossos relacionamentos serão novos, o nosso falar será novo. A gente ouve tanta coisa hoje, né? As pessoas falam longe em qualquer lugar, crianças falam palavrão, e os pais não ouvem. E tem lá, é assim mesmo, isso aqui é normal, não é uma coisa de boa, gente. As pessoas hoje já não têm mais educação para conversar com o outro, não tem educação de acolher o outro. Quando eu era criança, quando eu era criança, eu chegava a ouvir mais idoso, sim, não precisava ser velho, não. Alguém que tivesse idade maior do que eu, né? A gente estava sentado numa cadeira, não precisava falar, lá lugar para o fulano que estava sentado, eu já sabia, já levantava. Hoje em dia você vai em ônibus aí para ver se alguém levanta, não é? Não levanta, fica todo mundo com o olho fechado, com o fonezinho de ouvido, como diz para ninguém ver ele, né? Ele quer ver ninguém. Aí fica lá com o fonezinho de ouvido, lá, de olho fechado, e a pessoa talvez está com a criança no colo, o velhinho está lá se escorando na boletinha dele, e ninguém oferece. Isso tem que começar pelos cristãos, por aqueles que vêm à missa todo domingo, que vão na celebração, que vão
de oração tem que ser assim. Nosso mundo vai mudar a partir do momento que cada um de nós mudarmos. Então, irmãos, os filhos profetizarão, os anciãos terão sonhos, os jovens terão visões. Todos serão avivados e receberão o sopro da vida de Deus, sopro vital. Deus passará a viver dentro de cada um de nós que somos seus filhos, que fomos batizados. Deus passará a viver e agir dentro de nós a partir do momento que nós permitirmos. Eu pergunto a você, você está disposto a permitir Deus agir dentro de você? Não ouvi a voz. Hein? Sim. Pois é. Então, irmãos, a partir disso, a partir desse nosso sim, as transformações poderão acontecer dentro de nós. Poderão acontecer na vida de cada um de nós que somos filhos de Deus, que somos seres vivos. E aí então, irmãos, é por isso que nós precisamos todos os dias, quando todos os dias pedimos o Espírito, pedir para que Ele venha agir dentro de nós, porque Ele está dentro de nós. Fala comigo, o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Eu quero pedir para você falar com convicção. Você é um templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Por isso, eu quero, Senhor, deixá-lo agir em minha vida, conduzir os meus passos, iluminar meus pensamentos, dando-me coragem, discernimento, para viver como um filho verdadeiro, como alguém, Senhor, que tem o Senhor dentro de si. Eu quero deixá-lo aqui na minha vida, Senhor, para que eu seja diferente, para que eu seja diferente, para que eu seja novo, testemunha no meu falar, no meu agir, no meu servir, no meu relacionamento familiar e conjugal, no meu relacionamento comunitário, na minha vida de oração, na minha fé, na vivência dos sacramentos, na busca dos sacramentos, no testemunho de vida. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo haja. Feche seus olhos um instante e acolha essas palavras. Lembre-se que você é como aquele sacrário que está ali dentro da capela. Aquele sacrário ali, ele guarda o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Você guarda o sopro de Deus. Você guarda o Espírito Santo de Deus. Como diz São Paulo, não sabeis que sois o templo de Deus, que Deus habita em vós. Toma consciência disso, para que o nosso vestir ele seja respeitoso, porque dentro de nós tem Deus. E nós falemos palavras que edificam, e não palavras que amaldiçoam, não palavras que correspondam desobediência, correspondam também desrespeito. Senhor, nós queremos nessa noite
ser impulsionado, de ser alentado pelo Teu Espírito.